ponto de vista de estrutura molecular, os polímeros podem ser subdivididos, né, em cadeias lineares, como mostrado aqui nessa figura, né, onde a gente tem a presença, né, de ligações de Van der Waals e ligações de hidrogênio. Exemplos de polímeros que apresentam cadeias lineares são o PVC, o poliestireno, o nylon e os fluorcarbonos. A gente pode ter as estruturas ramificadas, com menor massa específica, porque logicamente você vai ter um pouco mais de espaços vazios entre essas cadeias do que aqui nessa estrutura linear, né? Como exemplo, a gente pode falar aqui do polietileno de baixa massa específica. A gente pode ter estruturas de ligações cruzadas, né, que vão fazendo com que as cadeias se entrelacem, né, e que haja ligações químicas entre elas. Um exemplo é a borracha vulcanizada. E a gente pode ter os polímeros em rede, né, com muitas ligações cruzadas, né, muitos crosslinks de ligações covalentes. E esse tipo de estrutura acaba resultando em excelentes propriedades físicas para os materiais. Como exemplo, os materiais epóxi, o poliuretano e os fenolformaldeídos. Com relação à aplicação de elevadas temperaturas, a gente tem os polímeros termoplásticos, cuja característica é de amolecer, né, ou se liquefazer em elevada temperatura, num processo que geralmente é reversível. Como exemplo, a gente tem aí o polietileno, o poliestireno, o PET e o PVC. Então são materiais polímeros termoplásticos. Os termofixos são aqueles em que o aquecimento provoca degradação. Então não é mais um processo reversível. Como exemplo, os epóxis e os poliésteres termofixos. Esses termofixos, a gente pode dizer que são rígidos e não amolecem com calor. Polímeros em rede com fortes ligações covalentes são alguns exemplos. São mais duros e resistentes que os termoplásticos. Como exemplo, a borracha vulcanizada e as resinas fenólicas. Com relação aos copolímeros, que são aqueles formados por 2 ou mais meros, eles são feitos, né, para atender propriedades diferentes daquelas apresentadas pelos homopolímeros. E eles podem ser os randômicos, os alternados, como a gente pode ver aqui, os em bloco e os enxertados, onde as cores representam os meros que são empregados, ou os diferentes meros que são empregados, melhor dizendo. Do ponto de vista de cristalinidade, a gente pode observar essa propriedade em alguns materiais poliméricos. Certo? O grande problema é que essa propriedade, no caso dos polímeros, o estudo dela é mais complexo do que no caso dos materiais inorgânicos, certo? A gente pode observar que essa cristalinidade tem a ver com o número de cadeias. Cadeias pequenas e sólidas formam estruturas cristalinas. Cadeias pequenas líquidas
vão formar estruturas amorfas, sem nenhum grau de cristalinidade. E moléculas poliméricas podem ser parcialmente cristalinas, ou seja, elas podem ter regiões cristalinas no meio de uma matriz amorfa. Tá? E o grau de cristalinidade altera as propriedades, ou seja, materiais que têm alto grau cristalino, alta ordenação cristalina, são materiais mais resistentes, do ponto de vista químico e do ponto de vista térmico. E aqui um exemplo de estrutura cristalina é o polietileno, com as suas propriedades aqui de rede apresentadas aqui embaixo. Então, o estudo da estrutura cristalina é bem mais complexo, como eu já disse anteriormente. O grau de cristalinidade varia de amorfo até no máximo 95% cristalino no material. Os materiais cristalinos, os polímeros cristalinos, são mais densos, os polímeros amorfos são menos densos. Mesmo que eles apresentem uma mesma massa molecular. Aqui a expressão do percentual de cristalinidade de um polímero, tá ok? Que pode ser obtida a partir dessas definições de densidades aqui mostradas. E essa cristalinidade depende muito da taxa de resfriamento do material. Uma vez aquecido para formar as ligações químicas e para formar a estrutura polimérica, dependendo de como for essa taxa de resfriamento, o quão mais rápido ou o quão mais lento ele vai resfriar para a temperatura ambiente, isso pode ser fundamental para o processo de cristalização do material. Ok? Veja que, em geral, polímeros mais complexos são de difícil cristalização, enquanto que polímeros simples são de mais fácil cristalização, mesmo que ele resfrie mais rapidamente. Ok? Agora, a relação da dependência da estrutura molecular está apresentada aqui. Polímeros lineares são mais facilmente cristalizáveis por conta do alinhamento das cadeias. Polímeros ramificados apresentam processo de cristalização dificultado por aqueles ramos que nós vimos lá na figura alguns slides atrás. E polímeros tridimensionais quase sempre são amorfos, porque a estrutura é extremamente complexa para formar ordenamento cristalino. E polímeros reticulados podem apresentar vários graus de cristalização. Copolímeros, em geral, apresentam um arranjo regular e irregular de meros. Então, vão apresentar difícil cristalização. Veja que eles são randômicos e enxertados, o que dificulta muito esse rearranjo atômico. E arranjos regulares de cadeias, de unidades fundamentais, têm a tendência de cristalizar melhor e mais facilmente. Tá certo? Aqui são apresentados os modelos de como um polímero pode apresentar um ordenamento cristalino, uma estrutura cristalina, né? Existe o chamado o modelo antigo, né? Que é o modelo de micela delimitada, onde pequenas regiões cristalinas aparecem ou crescem, né, dentro do material, dependendo das condições de síntese, obviamente. E o modelo atual, né, um modelo mais novo para explicar esse crescimento, é o modelo que forma monocristais a partir de soluções diluídas, em que os cristais surgem das lamelas, ou, melhor dizendo, das camadas
com alto ordenamento cristalino. Tá? Essas lamelas têm de 10 a 20 nanômetros de espessura e podem chegar a alguns microns, algumas dezenas de microns de comprimento. Então dá para a gente perceber aqui claramente cada estrutura dessa aqui, ó, é uma lamela diferente. Tá? Então, uma estrutura de multicamadas, né? Conforme se observa aqui. Esse é o chamado crescimento de esferulita, né? O modelo de crescimento de esferulita, né? Em que a cadeia vai formando as lamelas. Então, a cadeia molecular vai crescendo e vai formando as camadas de material, ou melhor dizendo, as lamelas, tá certo? E entre essas esferulitas, que são essas regiões aqui de alto grau cristalino, existe a parte amorfa do material, tá certo? E assim vai crescendo as lamelas do material com cadeias que vão se dobrando, como a gente pode ver aqui. Então isso aqui seria a molécula do material crescendo, né, de forma cristalina e se dobrando de forma a fazer a lamela, ok? E aqui o que a gente teria seriam camadas de lamela, né, por dentro do material. Tá certo? E tudo isso depende de um sítio de nucleação para dar início ao crescimento da estrutura cristalina. Ok? Então, um modelo mais elaborado de crescimento. Todo esse material está contido lá no livro do Callister, ok? Que vocês devem ter na biblioteca. E numa próxima aula a gente pode abordar as propriedades mecânicas dos materiais e vai dar um complemento para essa parte de propriedades dos polímeros, ok? Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.